Olá a todos e todas, meu nome é Caroline de Souza Araújo e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp de Araraquara. Iniciarei a minha apresentação fazendo uma autodescrição. Eu sou uma mulher de 26 anos, tenho 1,71 m de altura, minha pele é branca, meus olhos são castanhos, meus cabelos são igualmente castanhos, têm comprimento médio, são lisos e estão soltos. Eu uso óculos e estou vestindo um vestido azul. Estou na sala da minha casa, onde ao fundo há uma parede amarela, um quadro da Mona Lisa feito em quebra-cabeça, uma estante, uma mesinha com algumas plantas e um porta-retrato. Darei início agora ao meu trabalho, intitulado Relação Escola-Família, a necessidade de questionamentos e readaptações. Esse trabalho é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que é orientado pela professora doutora Márcia Cristina Argenti Pérez. Quando pensamos na relação escola-família, antes mesmo do contexto pandêmico, já encontramos diversas indagações sobre como conseguir uma relação com menos conturbações. Isso porque sabemos que sempre houve muita cobrança de uma instituição para com a outra. Por um lado, víamos a família esperando que a escola suprisse com as condições básicas da criança, o que era considerado ser função da família. Por outro lado, víamos a escola esperando da família uma continuidade de conteúdos em casa, sendo que sequer algumas famílias tinham o conhecimento necessário para tanto. Nas pesquisas encontrávamos também que esta função cabia à escola, já que é no ambiente institucionalizado que nós encontramos profissionais previamente preparados para tanto. Também víamos um movimento de relação com as famílias somente em momentos de eventos ou de cobranças em relação ao desempenho e disciplina do aluno em sala de aula. Com o contexto pandêmico, nós vimos ainda mais estampadas as desigualdades sociais, nós vimos a necessidade de repensar a relação e as formas pelas quais ela deveria acontecer, porque houve uma necessidade muito rápida de readaptação do ensino, já que com o isolamento social, as crianças não iam mais à escola e as famílias tiveram que assumir uma postura de ensinar em casa. Assim se vê a necessidade também de trazer essa relação escola-família acontecendo de uma forma diferente do que acontecia antes desse contexto pandêmico. Então, é necessário readaptar a forma de relação entre uma instituição e outra. Assim, o objetivo desse trabalho é trazer a reflexão da importância dos questionamentos sobre o estabelecimento dessa relação na contemporaneidade, evidenciando o quanto a abordagem utilizada pelos profissionais traz diferença na continuidade do ensino. Este trabalho tem caráter qualitativo e conta com estudos bibliográficos de autores que versam sobre a relação escola-família, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, evidenciando também este contexto de pandemia de Covid-19. Segundo Sentinelli e Inspram, a pandemia trouxe uma evidência ainda maior para situações de desigualdade social e de preconceito já existentes no nosso país. Isso porque muitas famílias não possuíam aparato necessário para dar continuidade ao ensino de forma remota, e também porque muitas não tinham o conhecimento necessário para instruir as crianças nas atividades que deveriam ser feitas em casa. A família assumiu esse papel que antes era considerado ser da escola, e quando assumiu esse papel, alguns resultados positivos foram encontrados. Assim se vê a necessidade de que a família assuma este papel por hora, né, que tenha essa participação, como antes já era desejado, mas que essa participação da família venha com a instrução da escola, ou seja, o papel da escola, o papel dos professores ainda ele não se perdeu neste meio. Então, essa redistribuição de funções foi necessária, mas o desenvolvimento da criança ainda depende da comunicação entre a escola e a família. Essa relação entre a escola e a família é necessária. O apoio e a instrução sobre as atividades, sobre como fazer as atividades, é necessária. Então, como resultados, trazemos que, previamente, se verifica que é essencial a reflexão conjunta para a tomada de atitude no processo educativo, levando em consideração os contextos e a realidade social, tanto da família quanto das crianças. Então, essa relação entre escola e família é necessária para o desenvolvimento da criança e para a continuidade do ensino, também em contexto de isolamento social, em contexto de pandemia.
E, por fim, conclui-se que, assim como a própria educação, também a relação entre as instituições, entre a escola e a família, deve ser constantemente questionada e constantemente trabalhada, repensada. Então, essa relação entre a escola e a família se faz necessária para a continuidade dos conteúdos escolares, ainda que eles estejam acontecendo em casa. E também é necessário o respeito ao contexto social e à faixa etária a que se ensina. Então, as atividades devem estar pensadas também de forma lúdica, e esse lúdico também deve ser ensinado à família. Também deve se mostrar a necessidade do lúdico e onde se encontra o pedagógico nele, para que as famílias possam desenvolvê-lo da melhor forma também em casa. Essa foi a referência utilizada para fazer esse slide. Agradeço a todos e todas